Saudações, quarto ano, beleza? Então vamos agora iniciar mais uma aula de história, no livro 4, na página 214. Emigrantes do Brasil. Como nós já falamos sobre isso, emigrantes, tá? Com E de exportação, são pessoas que estão saindo, produtos que são exportados. Imigrantes, com E de importação, são pessoas que estão entrando, como os produtos importados. Leia o texto a seguir e responda. Vamos lá. Portugueses, italianos, japoneses, espanhóis. O Brasil do início do século XX, então é basicamente 1910, tá? Era uma terra de imigrantes, mas não é mais, mesmo com a entrada recente de cerca de 60 mil venezuelanos e com as ondas imigratórias de haitianos e bolivianos nas últimas décadas, a concentração de pessoas nascidas fora do país hoje é das menores da nossa história. A Polícia Federal estima que cerca de 750 mil a população estrangeira no Brasil. Em cerca de 700, o que em um universo de 207 milhões de habitantes dá um percentual de 0,4%. O Brasil exporta mais gente do que recebe. De acordo com o Itamaraty, mais de 3 milhões de brasileiros vivem fora do país. 4 vezes o número de estrangeiros aqui. Quase a metade dos imigrantes brasileiros que estão nos Estados Unidos também é grande a presença de brasileiros no Paraguai, 332 mil. No Japão, 170 mil. E em Portugal, 85 a 120 mil. Por que o Brasil do início do século XX era considerado uma terra de imigrantes? Imigrantes importados, pessoas entrando. E atualmente não é mais. Porque no início do século XX, o Brasil estava atraindo imigrantes para as plantações de café, então oferecia trabalho. Atualmente, na verdade, o Brasil não tem oferecido mais trabalhos e boas condições de vida. Então, quem tem condições está realmente indo embora. Número 2. Por que você acha que o Brasil não recebe mais tantos imigrantes? A resposta anterior já ajuda a responder. Pela questão, gente, qualidade de vida, falta oferta de empregos, falta pesquisa em universidade, a segurança é complicadíssimo você conviver, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, pela violência, pelos assaltos, pelos crimes, tudo aqui é muito caro. Então quem tem condições está indo embora, né? Porque o governo está preocupado com a população. E eu não estou nem falando desse não, estou falando de todos os outros que já passaram, porque se algum tivesse, né, se preocupado, não estaria como está hoje. Você conhece alguém que tenha emigrado, ou seja, ido embora do país? Eu conheço 2 amigos que foram morar, um no Canadá e uma na Inglaterra. Pergunte a um adulto de seu convívio se ele conhece. Depois, preencha as informações e faça um breve relato dessa experiência de emigração, destacando o local de destino e as motivações de imigração. Caso não exista um caso próximo, faça uma pesquisa na internet em busca do depoimento de um brasileiro imigrante. Então, busque pessoas que vocês conheçam, que tenham emigrado, saído, e pergunte, né, o nome do imigrante, a origem dele, né, do Rio de Janeiro e tal, São Paulo, motivos por que ele migrou, por que ele foi embora. A minha amiga, ela se casou e esse amigo realmente foi trabalhar. Relato, como tem sido a experiência. Então, se vocês têm essa possibilidade de conversar com alguém que saiu do Brasil, vai ser bem importante, tá bom? Preencher esses dados aqui. Atividades finais. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Sobre os processos migratórios. Primeiro item. Migração é o deslocamento de população de um lugar para o outro. Migrar com M de movimento. Sim. As migrações são um fenômeno recente na história da humanidade. Sabemos que os povos, os primeiros seres humanos no Paleolítico, eles sempre migravam. Eles eram chamados de nômades. Então, não, isso é muito antigo. Migrar, muitas vezes, foi a condição necessária para a sobrevivência da espécie humana. Sim, porque muitas vezes,
por questões climáticas, falta de comida, eles precisavam migrar, né, e tal, para sobreviver. 2. A assinale é a única alternativa que apresenta corretamente uma causa para migrações. Então, tem uma alternativa aí que apresenta corretamente uma causa. Qual é? Primeiro item, desejo de fazer turismo e conhecer lugares. Segundo, necessidade de visitar familiares fora do país de origem. Ou terceiro, busca por melhores condições de vida. O que o tio falou um pouco acima? Essa está mais fácil. 3. Complete a cruzadinha abaixo sobre conceitos relacionados ao verbo migrar. Temos aí, letra A, saída espontânea de pessoas de uma região para outra. Então, eu estou lendo aqui embaixo e vou preencher, tá, em cada letrinha aí. A, B, C, entendeu? Vamos lá. Então, na A, eu vou ter aqui saída espontânea de pessoas de uma região para outra. Pronto, já achei. Seria a emigração. B, movimento de entrada de pessoas para viverem em uma localidade. Ela está entrando. Como produtos importados entram. Então, letra B vai ser imigração, com I de índio, indígena. C, aquele que abandona uma região de origem. Aquele que abandona uma região de origem. Então, nós temos aí a letra C, aquele que abandona a sua região é um emigrante, tá? Letra D de dado, aquele que chega em um novo local, onde pretende viver. Então, está chegando, está entrando na letra D, vai ser um imigrante. Letra E, aquele que migra, migrante. Letra E, deixa eu ver aqui se cabe. Migrante. F, deslocamento da população, migração. Tá? Migração, é isso. 4. Observe as imagens a seguir e ligue-as a possíveis causas para processos migratórios. Vamos lá. Ó, que imagem mais significa o quê? Pobreza, problema ambiental ou guerra? O que parece aqui? Eessazinha aqui? Pobreza ou problema ambiental? Eessazinha aqui? Tá faltando água, é um problema. Ó, errei aqui, ó. Lá, essa aqui a gente liga o quê? A guerra. E essa aqui? A pobreza. Essa aqui é um problema ambiental, tá? 5. Preencha a tabela explicando as causas dos processos migratórios, porque as pessoas se mudam de lugar, destes dois grupos, que se encontram no século XVI, portugueses e indígenas tupis-guaranis. Então, os portugueses estavam migrando para onde? Para o Brasil, porque estavam colonizando o Brasil. E os tupis-guaranis estavam migrando para dentro, para o interior do Brasil, porque eles estavam sendo caçados pelos portugueses aqui no litoral. Caçados, explorados, enfim. 6. Sobre a terra sem mal dos indígenas tupis-guaranis, responda. O que é terra sem mal, tio? Lembra que nós vimos no início desse capítulo a questão indígena? E a terra sem mal era a ideia que o índio tinha sobre o paraíso. Então, o cristão acredita que ao morrer vai para o céu, para o paraíso, ficar com Deus e tal. O indígena também acreditava no paraíso, que ele chamava de mal, onde não tinham que caçar, não tinham doenças, não tinha dor, tá? Então tá aqui nessa página 208, inicia essa história do tupi e tal. Então, quando você colocar aqui, até fica mais interessante, você colocar aqui assim, olha.
nesse quadro aqui, ó, porque os indígenas tupis guaranis migravam. Você pode colocar assim, eles sempre migravam buscando a terra sem mal. Terra sem mal é o que eles acreditavam ser o paraíso deles. 6. Sobre a terra sem mal dos indígenas tupis guaranis, responda: a terra sem mal é o mesmo que o paraíso para os cristãos? Eu acredito que sim. É o mesmo, ou seja, eles acreditam em terra sem mal, quer dizer, para eles é o paraíso, você não tem dor, não sofre, não precisa comprar, não precisa caçar, sem água, é feliz. Então, eu acredito, sim, essa ideia realmente de um paraíso cristão, do céu para os cristãos. Eu diria que sim. Vamos lá. B. Indique o que existe na Terra Sem Mal para os indígenas tupis-guaranis. Volta na página 208 e dá uma olhadinha. Mas tem bastante coisa que eu já até falei aqui. 7. Procure no caso palavras 7 nacionalidades de imigrantes que vivem no Brasil na transição do século XIX para o XX. E o que que é nacionalidade? São portugueses, espanhóis, japoneses, enfim. Procura essas palavras aí, ok? São 7. Pinte no mapa, abaixo, as duas regiões brasileiras que receberam o maior número de imigrantes na transição do século XIX para o XX. Então, vai verificar onde eles mais chegaram no Brasil, para onde eles mais foram. Aí você vai pintar o que você acha, tudo bem? Dica: eles vinham para o litoral. Então, já dei uma dica boa para vocês. Litoral é próximo à praia. Vamos observar as fotografias e descobrir a charada. Temos aí uma imagem A e a imagem B. Ambos são frutos. Ambos são utilizados por imigrantes italianos no Brasil. O fruto que aparece na imagem A prosperou bastante no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O fruto que aparece na imagem B desenvolveu-se principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas Gerais. Quais são os frutos da imagem? Eu já sei e vamos ver se vocês acertam. 10. Explique qual é a relação entre o processo de industrialização na Europa e no Japão e a emigração para a América. Gente, qual era a relação? A indústria na Europa e no Japão acabou deixando muitas pessoas no campo desempregadas. Tá? Então, ou seja, é uma explicação assim. Começou a indústria, a mecanização do campo, então muitas pessoas perderam o emprego. Coloca assim, por falta de oportunidades de emprego, tá? E a competição com o campo. Deixa eu buscar uma resposta para vocês melhor. Espera aí, uma resposta mais simples. Tá. Ou seja, quando como introduziram máquinas na agricultura, logo o homem perdeu o emprego, porque já que a máquina fazia o trabalho, o homem ficou desempregado. Então ele teve que migrar para procurar emprego. Aí você vai colocar o seguinte: como a máquina chegou ao campo, deixando o homem desempregado, ele migrou para melhorar condições de trabalho. 11. Leia, pense bem e responda. O caso mais antigo de imigração foi o deslocamento dos hominídeos que, partindo da África, se espalharam pelo mundo. Desde então, esses movimentos nunca mais cessaram. O deslocamento humano, ocorrido em 1830 e 1930, é um dos maiores já registrados pela história. Só da Europa partiram cerca de 50 milhões de pessoas. Em sua opinião, podemos afirmar que o ser humano sempre migrou? Por quê? E aí, o ser humano sempre migrou? Se a história está falando que os homens migravam desde os hominídeos há milhões de anos, então acreditamos que sim, né? Desde os primeiros seres humanos saíram da África. Então, vamos lá. Leia o texto abaixo sobre os fluxos migratórios do continente africano. Vamos lá. Dizer que a África se movimenta seria pouco. O continente, na verdade, está em ebulição.
36 milhões de africanos migraram em 2017, ou seja, 14% dos 258 milhões de deslocamentos registrados no ano passado em todo o mundo, segundo o relatório de migrações de 2017 das Nações Unidas. Mas não migram como costumamos acreditar. Geralmente imagina que os fluxos entre a África, a Europa e a América do Norte são os únicos, ou os de maior volume, mas 75% dos indivíduos que mudaram de área na África subsaariana Desculpa, gente, que a letra azul para mim fica muito difícil conseguir enxergar. A África subsaariana permaneceram dentro do continente. Segundo o estudo da África em Movimento, Dinâmica e Motores da Migração ao Sul do Saara, trata-se de um primeiro atlas de analisar a inter-relação dos fatores que levam os habitantes do continente africano a abandonar seus lares. Qual a ideia equivocada que o texto busca esclarecer? Ele busca esclarecer que a migração africana não é necessariamente para a Europa ou para os Estados Unidos, é dentro da própria África. Aqui vocês vão tentar fazer, né? E depois eu vou colocar gabarito. Tentem, que não tá difícil. Ó, pessoas chegando no Brasil e pessoas saindo do Brasil. E aí? Quais os nomes que nós damos de alguém? Alguém que entra e alguém que sai. Facinho, né? É isso, queridinhos. Beijo, beijo.